Olá, eu sou Felipe Recondo e este é o Sem Precedentes, que volta do recesso depois de um julho turbulento na relação de Bolsonaro com o Supremo e com o Tribunal Superior Eleitoral. Esta semana marca o fim de qualquer possibilidade de diálogo entre o presidente da República e o Judiciário. Quem ainda acreditava nessa fantasia de diálogo era o ministro Luiz Fux, e na quinta-feira o próprio Fux anunciou algo que indica o rompimento de qualquer possibilidade nesse sentido com Bolsonaro. No recesso, o presidente da República atacou o TSE, o ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do Tribunal Eleitoral, e o ministro Alexandre de Moraes. Bolsonaro ainda insistiu nos questionamentos à legitimidade do processo eleitoral, promoveu uma live em que disse que apresentaria provas de fraudes às urnas eletrônicas, mas não mostrou nada de concreto. Qual foi o resultado disso? Foi parar no inquérito que investiga a proliferação de fake news contra as instituições, e o inquérito no TSE foi aberto de ofício pelo corregedor. Agora, Bolsonaro é também investigado no amplíssimo inquérito das fake news conduzido pelo ministro Alexandre de Moraes e tem mais uma conta a pagar no TSE. No início da semana, o ministro Barroso fez um discurso contundente respondendo aos ataques de Bolsonaro durante o recesso, com frases proferidas por Barroso, frases e adjetivos que só são normais nos tempos de anormalidade de hoje em Brasília. No mesmo dia, o presidente do Supremo, Fux, fez um discurso mais leve, usando ainda a palavra diálogo, e parece ter se convencido de que errou no tom. E na quinta-feira, ele anunciou que estava cancelada a reunião que estava marcada entre os presidentes dos três poderes e enfatizou que diálogo só é possível com aquele que respeita as próprias palavras. No recesso, depois de um desses tantos episódios de ataques e ameaças de Bolsonaro, Fux chamou o presidente da República para ir ao STF e disse a Bolsonaro que esses ataques só prejudicavam a relação com os poderes, etc, como se Bolsonaro não soubesse muito bem o que está fazendo. O presidente deixou a reunião e logo na porta do Supremo voltou às críticas. Fux se alinha com essa sua decisão aos demais ministros do Supremo, pelo menos a maioria dos ministros do Supremo, que sabem que Bolsonaro não vai recuar na sua pauta de ataque, que só tem um fim: deslegitimar o processo eleitoral caso sofra uma derrota nas urnas em outubro do ano que vem. E por isso, a inclusão do seu nome no inquérito das fake news é tão importante. Nosso time completo, do Sem Precedentes: Juliana Cesário Alvim, da UFMG, Diego Werneck, do INSPER, Tomás Pereira, da FGV Direito Rio. Diego, eu queria começar por você, que a gente vê desde 2019 essas rusgas entre Supremo e Bolsonaro, mas eu queria te perguntar o que tem de diferente agora. Tem algo de diferente? Tem algo de efeito prático? Acho que tem diferenças e também me parece que pode ter alguns efeitos práticos. As diferenças, eu chamaria atenção para o seguinte: o Bolsonaro, primeiro falando um pouco da substância da coisa, né? Acho que várias das condutas dele são absolutamente incompatíveis com o marco legal da democracia brasileira. Condutas não falas, né? Acho que você dizer, como ele disse, que o sistema eleitoral ocorre porque o TSE funciona com o TSE contando os votos numa sala fechada, e dizer que os ministros que fazem isso teriam interesse, ou como ele diz, não vou acusar, mas que tem interesse, tem, né? Isso me parece inaceitável, né? A questão que importa é quem pode fazer o que e quando com relação a isso, né? Não acho que ninguém vai achar que é ok as coisas que o Bolsonaro vem dizendo. E ele já vinha dizendo coisas que estão fora do aceitável e do marco legal já há algum tempo, especialmente porque Bolsonaro parece não se lembrar de que ele não é um parlamentar mais, ele não tem essa imunidade para dizer e falar o que quiser, inclusive sobre pessoas físicas, né? E aí eu acho que essa é uma das diferenças, né? O Bolsonaro esticou bastante a corda, não só em termos, né, do que ele falava sobre a instituição do TSE, das eleições, mas ele escolheu como alvo o ministro Barroso. E eu acho que aí tem uma diferença que talvez na cabeça do Bolsonaro, taticamente, isso tenha sido uma coisa esperta, né? Então eu vou dizer que minha briga é com o Barroso e não
ou com o Alexandre de Moraes também, né, e não com o TSE. Acho que isso saiu pela culatra, porque a gente já viu desde 2019 que uma das coisas que une e mobiliza os ministros do Supremo e faz eles apertarem a mão é justamente o ataque às pessoas físicas, né? Assim, quando você individualiza e quando você faz esse tipo de acusação, e acho que o presidente aí, né, está atribuindo condutas aos ministros que eles não praticaram. Então, acho que isso foi um risco tático que o Bolsonaro assumiu, que eu acho que é parte do que provoca essa reação. Então, isso me parece que é diferente, e eu acho que a maneira como esse inquérito foi instaurado no TSE e encaminhado para o STF, né, como uma notícia crime no âmbito para ser apurado no âmbito do inquérito das fake news, e colocar o Bolsonaro nesse inquérito como investigado é uma grande diferença. Acho que isso abre um leque de possibilidades que a gente pode falar em detalhe já, mas me parece que a maneira como eles instauraram, se você for ver lá o ato que instaura o inquérito, ele começa falando do regimento interno do Supremo como sendo aplicável subsidiariamente. Né? Primeiro, considerando do ato de instauração, considerando que o regimento do TSE, em casos omissos, se aplica o regimento do Supremo, e cita um artigo do regimento do Supremo que fala que é possível instaurar inquéritos administrativos. Isso me parece uma novidade, não sou um especialista em direito eleitoral, mas não me parece algo que é corriqueiro no âmbito do TSE, né, o corregedor, né, de ofício interpretar seus poderes dessa forma, mas eu acho que isso é uma sinalização de que a moldura dessa atuação é o inquérito das fake news. Meio que estão dizendo, olha, a gente está interpretando os nossos poderes para instaurar inquéritos de uma maneira expansiva, como vocês fizeram no inquérito das fake news. Então, acho que isso vem do TSE, mas, no fundo, já está articulado com o Supremo. Então, eu acho que é diferente, porque me parece que a maneira como isso foi feito, além de incluir essa novidade da inclusão do inquérito do Bolsonaro das fake news, ela ecoa, de certa forma, esse inquérito das fake news, que já sabemos que foi algo que uniu o Supremo. Foi algo controverso, mas que uniu o Supremo na adoção de medidas mais duras com relação a uma série de ataques que as instituições vinham sofrendo. As democracias contemporâneas, elas são feitas de votos, são feitas do respeito aos direitos fundamentais e são feitas de debate público de qualidade. A ameaça à realização de eleições é uma conduta antidemocrática. Suprimir direitos fundamentais, incluindo os de natureza ambiental, é uma conduta antidemocrática. Conspurcar o debate público com desinformação, mentiras, ódio e teorias conspiratórias é conduta antidemocrática. Há coisas erradas acontecendo no país e nós todos precisamos estar atentos. Precisamos das instituições e precisamos da sociedade civil, ambas bem alertas. E uma coisa, Diego, quando você menciona que o presidente Bolsonaro fala que a sua divergência, os seus ataques ou suas diferenças são com Barroso e Alexandre de Moraes e não com o Supremo. Ontem o presidente falou isso na sua live semanal, dizendo, o Fux não deveria ter feito isso, é só ligar para mim. Talvez uma fala também do presidente Bolsonaro um pouco vazia, porque ele sabe, ou pelo menos os seus ministros deveriam saber, que Barroso e Alexandre de Moraes são os ministros mais próximos de Fux no plenário do Supremo. A gente já viu o presidente Fux no seu pronunciamento no final da sessão, quando anunciou que não ia ter mais a reunião, disse que um ataque a um integrante do Supremo é um ataque à instituição como um todo. A gente já viu várias vezes alguns ministros sendo atacados individualmente e a corte não reagindo. Nesse caso, o ataque, por inúmeras outras razões também, mas é um ataque direcionado a duas pessoas muito próximas do ministro Luiz Fux, Alexandre de Moraes e Barroso. Tomás, queria também te ouvir sobre o que difere. O que nós temos de novidade e que efeitos práticos a gente pode ver desse novo capítulo da crise? Olá, Juliana, Diego, Recondo. É bom estar de volta falando com vocês.
o que tem de diferente? Acho que o que tem de diferente, em certa medida, é a possibilidade, o que significa um inquérito no TSE. Então, em teoria, a gente poderia imaginar isso chegaria em algum tipo de punição eleitoral, isso já seria uma diferença em si, algo que poderia, inclusive, digamos, talvez pudesse ser mais célere, pudesse ter efeitos mais concretos na campanha, na eventual campanha eleitoral futura. Isso seria uma possibilidade. Mas tem algo que eu diria que é diferente também, talvez, ou que seja um reforço de algo que não é exatamente diferente, mas reforça e tem uma diferença nisso, que é a união dos ministros. Acho que isso está claro em vários atos, não só nisso. A gente viu uma nota pública dos integrantes do TSE, dos integrantes, todos os ministros do Supremo que passaram pelo TSE, então todos os ministros do Supremo, menos o Cássio Nunes, e vários outros ex-presidentes do TSE, e, portanto, ou seja, ministros do Supremo aposentados. Isso foi um ato de união. A gente viu essa decisão de abrir esse inquérito ser uma decisão colegiada, coletiva do TSE, né? E a gente vê essa decisão de abrir esse inquérito sendo referendada depois no Supremo, e parece ter o apoio do Supremo como um todo, e agora o ministro Fux também afirmando também que não há diálogo, dada a gravidade que foi feita. Então você vê vários atos institucionais. Então, se por um lado você vê essa tentativa do Bolsonaro, que talvez seja, como o Diego falou, já estrategicamente ruim, ele tem imaginado que ia dar certo e não deu, de pessoalizar, de individualizar, a reação das outras instituições é de desindividualizar. Todas as vezes que o Bolsonaro tentou fazer isso, o Supremo tem ido atrás e falado, não é só o Barroso, não é só o Alexandre de Moraes. Então nós viemos isso, depois que o inquérito foi aberto, teve uma decisão colegiada do Supremo referendando a abertura desse inquérito. Por mais que a gente tenha várias discussões sobre a interpretação do regimento, mas a gente claramente tem o apoio do Supremo sobre a legalidade disso. Mesma coisa também quando o ministro Barroso determinou a liminar que abrisse a CPI, né? De novo, o Bolsonaro foi lá e tentou pessoalizar e falar contra o Barroso, e o Supremo pautou imediatamente, alterou sua pauta, colocou aquilo em pauta e referendou também aquela decisão colegiadamente. Então a gente tem visto que toda vez que o Bolsonaro tenta dizer, olha, o problema é o Barroso, o problema é o Alexandre, o Supremo vai lá, o problema é o Celso de Mello, né, tem uma época anterior que era isso, o Supremo vai lá e fala, olha, não, a gente está unido em torno disso. Então isso é uma sinalização importante. Agora, essa sinalização, qual que é o efeito prático dela? Se o Bolsonaro fosse um outro presidente, talvez a gente imaginasse que isso geraria em si, mesmo que não acontecesse nada, algum tipo de autocontenção do Bolsonaro. E a gente até viu isso no passado. Ele vai e volta, ele levanta o tom, ele baixa o tom. Isso. A gente poderia imaginar que essa sinalização em si, colocar ele no inquérito, abrir isso, sinalizaria para ele algo que faria com que um presidente sentiria que o tribunal está unido contra ele e diminuiria o tom. Eu não apostaria nisso, até porque mesmo quando a gente vê isso acontecer no curto prazo, isso não dura, né? Então, o que poderia ter de concreto? A gente poderia imaginar uma punição efetiva e concreta do Bolsonaro no curto prazo? Bem, a gente tem dois caminhos aí, né? No caminho criminal, é muito difícil, porque mesmo que o inquérito, né, esteja andando independentemente de outras instituições, para esse inquérito, de fato, né, se tornar numa ação penal contra o Bolsonaro, seria necessária uma denúncia do Procurador-Geral da República, que não mostrou nenhuma sinalização de que faria isso contra o Bolsonaro, pelo contrário, tem se mostrado, né, muito alinhado com os interesses do Bolsonaro e do governo Bolsonaro de maneira geral, e precisaria de uma autorização de abertura pela Câmara, né, 2/3 da Câmara, que também é algo difícil de imaginar que acontecesse hoje. Então, é difícil imaginar uma punição, né, do Bolsonaro criminalmente hoje, né? Claro que a política pode mudar, daqui a um ano a gente pode estar num contexto diferente, mas é muito difícil imaginar que isso vá para frente hoje. Eleitoralmente, né, já que temos uma frente eleitoral, a gente poderia imaginar isso, tornar o Bolsonaro inelegível é algo que está... Mesma coisa, difícil imaginar isso acontecendo hoje, seja pelo time do TSE, seja porque impedir um presidente da República, por mais grave que seja o que ele está fazendo, impedir um presidente da República de se candidatar, torná-lo inelegível, impedir que ele tente a reeleição, é algo tão grave que eu acho que o grau de coalizão necessário para fazer isso seria basicamente o mesmo grau de coalizão necessário para fazer o impeachment. Então, sem dúvida. Se tivesse o tipo de apoio para fazer isso, talvez fizesse mais sentido impeachment o presidente, né? Para não dizer que estão impedindo ele de concorrer. Então é difícil imaginar isso acontecer no curto prazo. Mas então o que pode ter, que o inquérito em si pode gerar?
algo que a gente já viu nos outros inquéritos, que é o Bolsonaro ser incluído talvez seja o menos relevante no curto prazo, para além da sinalização, para além dele se sentir que tem que diminuir o tom. É o que eles estão pedindo para ouvir outras pessoas que participaram desses atos, pessoas que não têm as mesmas imunidades que Bolsonaro, né? Vão ser ouvidas eventualmente como testemunhas no primeiro momento, e a gente pode ver que esse inquérito pode se tornar denúncias ou ações ou punições em torno de pessoas que estão em torno do Bolsonaro e que não têm as mesmas proteções que ele. Eu diria que isso talvez possa ser de mais concreto, ou, é claro, o inquérito, a gente já falou isso várias vezes, o inquérito é um procedimento no qual a gente se investiga, né? Se tenta obter provas. Será que ao ir atrás dessas pessoas, né, ao chegar mais atrás dessas pessoas, seja possível encontrar algo de concreto sobre o Bolsonaro que seja grave o suficiente para, né, afetar ou gerar um impeachment, para que gere de fato uma inelegibilidade, ou simplesmente que afete a sua popularidade, que fique evidente que há problemas no que ele está fazendo. Agora, dito isso, porque tem certas coisas que ele está sendo acusado, digamos assim, né? Quando você olha lá o inquérito, ele foi incluído no inquérito de fake news, a gente pensa lá nos todos os tipos penais, né, que o ministro, né, ao aceitar, né, ao incluí-lo, né, acolher a notícia crimes, como termo técnico, né, o ministro Alexandre de Moraes lista a seguinte: nas condutas noticiadas, portanto, configuram em tese os crimes previstos, e ele lista os crimes: calúnia, difamação, injúria, incitação ao crime, apologia ao crime ou criminoso, associação criminosa, denúncia caluniosa e os crimes da Lei de Segurança Nacional e alguns do Código Eleitoral. Então, chamaria a atenção que para alguns desses crimes, né, calúnia, difamação, injúria, o grau de investigação necessário para você eventualmente condenar uma pessoa é muito pequeno, né? A pessoa falou algo, a gente tem isso registrado, é público. O que precisa é decidir se o que aquela pessoa falou é ou não é algo que constitui calúnia e injúria. E aí, de novo, a estratégia do Bolsonaro de ir contra o indivíduo, de falar do Barroso ou do Alexandre, coloca ele cada vez mais perto desse tipo de crime, de calúnia, de injúria, de difamação. Quando ele está falando das instituições, ele pode sempre dizer que ele está dentro da crítica genérica, ser uma defesa dele, ou então ele começa a cair em crimes que são talvez mais abstratos, né? Os crimes da Lei de Segurança Nacional, ameaçar outras instituições, é um pouco calúnia, difamação, injúria, são crimes que são muito mais concretos, muito mais fáceis de provar, a gente tem uma jurisprudência consolidada em relação a eles, né? Então, assim, por um lado, chamaria atenção para o fato de que não é que a gente precise mesmo de grandes investigações para verificar se o presidente Bolsonaro cometeu ou não cometeu esses crimes. O que a gente precisa é que esses processos andem, né? E como eu disse, em relação ao Bolsonaro enquanto presidente, não parece que isso vai acontecer. Mas fica também o efeito concreto final, né, que é o que eu vou terminar essa primeira pergunta, que é: o Bolsonaro talvez saiba, e isso talvez inclusive, em vez de o pacificar, se por um lado a gente imagina que a inclusão dele poderia o pacificar, por que ela poderia radicalizar o Bolsonaro? Cada vez que essas coisas vão sendo sinalizadas, sinaliza a possibilidade de uma punição penal para o Bolsonaro no futuro, quando ele não tiver todas as proteções de presidente da República, né? Assim como, né, aconteceu com outros ex-presidentes, né? O presidente Temer, inclusive, depois que saiu da presidência, ações que não andaram em relação a ele por conta de ser presidente começaram a andar. Eu acho que o Bolsonaro vive com essa ameaça. E essa ameaça talvez torne para ele ainda mais importante continuar na presidência da República, ser reeleito. Então, acho que é isso que eu ia falar. O efeito concreto talvez só venha depois da eleição, uma punição criminal, né? A gente possa vir depois por calúnia, por injúria, por algum desses tipos. Mas isso talvez faça com que a certeza ou a possibilidade disso acontecer, em vez de pacificar o Bolsonaro hoje, torná-lo, né, mais receoso e mais respeitoso das instituições, na verdade faça com que ele vá cada vez mais por tudo ou nada, para apoio da sua base, que ele precisa manter, para eventualmente se reeleger em 2022. Nós já superamos os ciclos do atraso institucional, mas há retardatários que gostariam de voltar ao passado. E parte dessas estratégias incluem o ataque às instituições. Uma das manifestações do autoritarismo no mundo contemporâneo é precisamente o ataque às instituições, inclusive às instituições eleitorais que garantem um processo legítimo
de condução aos mais elevados cargos da República. Produzimos respostas com fatos, provas, conhecimento e ciência, sem adjetivos ou bravatas. A verdade só liberta aos que querem se libertar, aos que preferem se acorrentar à crença de que uma mentira repetida muitas vezes se torna verdade. Só podemos esperar que venham a ser iluminados algum dia pelo bem. Até lá, serão perenemente prisioneiros do mal. Mas eu concordo plenamente, é só a gente ver o que Trump está sofrendo nos Estados Unidos, né, respondendo a vários processos e acusações, depois de deixar a presidência, que muito provavelmente é o que nós teremos também. Juliana, e você? O que você vê de diferente ou que prevê de efeitos concretos para essa nova etapa da nossa crise permanente desde 2019? Oi, Recondo, Diego, Tomás. Acho que eu vou na linha do que vocês já colocaram, né? Acho que teve uma diferença aí, talvez até inédita, com relação ao posicionamento da presidência do Supremo, né? Porque o Fux, nessas últimas declarações, ele fez o que ele não tinha feito antes e também o que a presidência anterior do ministro Toffoli também não tinha feito. Então, o Supremo como um todo, como vocês bem colocaram, já tinha saído coeso em oposição ao governo, como no caso né, da instalação desses inquéritos, na condução desses inquéritos, mas a presidência talvez não, e isso parece ser uma diferença, né? E aí eu chamaria atenção para essa coesão, vocês chamaram muito bem a atenção para o fato de que o Supremo ele se une, né, quando há ataques pessoais aos indivíduos, mas também a gente tem visto que o tema da pandemia, assim, substantivamente, para além da questão do ataque pessoal, é um tema de união do Supremo, né? E na fala do presidente Fux, apareceu isso, né? Nessa fala mais recente em que ele anunciou o cancelamento da reunião entre os chefes dos poderes, né? Ele diz que estão sendo distorcidas as decisões do Supremo, né? Na linha da afirmação lá do Bolsonaro de que o Supremo teria impedido o governo federal de agir no caso da pandemia. Então, só acrescentando, né, um elemento, acho que são dois elementos aí de coesão do Supremo bastante fortes, né? O ataque pessoal aos seus membros, aos seus integrantes, e também esse ataque a essa jurisprudência específica ou a essa atuação específica com relação à pandemia. E eu chamaria atenção para o fato de que foi mencionado, né, que em algum momento, acho que foi Tomás que falou, o ministro Celso de Mello assumiu essa posição, né, de antagonista ao governo, mas também de alvo das críticas da base de apoio do governo, e na posição de decano, né, e acho que a gente vai ter oportunidade de ver o decano atual, né, o ministro Gilmar Mendes, se posicionar nessa sua nova condição, nessa nova posição com relação também ao governo. A gente já viu o ministro Gilmar Mendes né, assumir um papel com relação a isso, né, mas não nessa posição de decano, e acho que é alguma coisa que a gente está para ver, e acho que isso pode impactar, sim, nos efeitos práticos, né, o ministro Gilmar Mendes que tem uma articulação política muito forte e que pode, nessa sua nova posição, atuar, talvez de maneira mais até privilegiada para dentro e para fora do tribunal, né, porque nessa última semana quem teve muita evidência foi esse trio, né, de Fux, Barroso e ministro Alexandre de Moraes. E acho que em algum momento o ministro Gilmar Mendes ele vai aparecer também mais publicamente nessa articulação. E com relação aos efeitos práticos, acho que um pouco na linha do Tomás, acho que está em aberto, né? Não parece que vai acontecer nada agora, mas não significa que não possa acontecer, seja em razão desses procedimentos que estão sendo instaurados agora, no âmbito do TSE, ou na inclusão do Bolsonaro lá no inquérito no Supremo das fake news, seja com outros elementos que podem vir a surgir, ou outros usos desses processos que não necessariamente uma decisão desfavorável ao final, né? Incidentes no meio do processo, elementos probatórios que possam vir a surgir a partir de quebras de sigilo ou coisas do tipo,
que podem vir a aparecer nesses procedimentos que foram abertos agora e que podem impactar, aí sim, ter efeitos práticos, né? Que não necessariamente é uma decisão de remoção do cargo, ou de inelegibilidade ou algo do tipo, mas que vai afetar, na realidade, aí, como é que as coisas vão se desenrolando. E aí, só mais um ponto, né? O Tomás mencionou a sensibilidade da questão de afastar um presidente ou um potencial candidato, né, da corrida, e acho que a comparação com o caso do ex-presidente Lula é inevitável. Claro que é bem diferente, na linha do que o Tomás comentou, mas acho que ele serve para a gente ver. Claro que no caso do Lula não foi o Supremo, né, que diretamente ele chancelou decisões que impediram, né, que o ex-presidente Lula participasse da corrida eleitoral, então talvez fosse diferente do que a gente imagina que possa acontecer num caso com o Bolsonaro ou mesmo o TSE, mas é interessante para pensar como o contexto muda, né, e como decisões que parecem muito, muito críticas, muito extremas, como impedir alguém de participar de uma corrida eleitoral, um potencial candidato, um candidato com votos, pode se tornar mais ou menos plausível, dependendo do contexto político em que se está, né? Quanto às referências pessoais a mim, tratei com a indiferença possível. Eu escolhi para a minha vida ser um agente do processo civilizatório e empurrar a história na direção certa. Se eu parar para bater boca, eu me igualo a tudo o que eu quero transformar. Eu vivo para o bem e para fazer um país melhor e maior. Ódio, mentira, agressividade, grosseria, ameaças, insultos são derrotas do espírito. O universo me deu a bênção de não cultivar esses sentimentos e essas atitudes. A obsessão por mim não faz qualquer sentido e, sobretudo, não é correspondida. Tivemos que continuar desmentindo sucessivas fake news sobre o sistema eleitoral brasileiro. Tudo requentado, amadorístico, sem novidades. Isso já começa a ficar cansativo, mas não podemos esmorecer. Juliana, você mencionou o fato de o ministro Gilmar se tornar decano. É bem interessante, a gente ainda não o viu com nessa nova posição, né? Atuando de fato como decano. Eu tenho a impressão, já mencionei isso, que talvez Celso de Mello tenha sido o único decano, o ministro Gilmar Mendes talvez atue como decano numa situação muito específica, né, que une a corte. E comentando isso também, Juliana, me parece assim, também fazendo uma resposta aqui ao Tomás, ninguém mais aposta em pacificação entre Bolsonaro e Supremo, ninguém. Eles sabem que até a expressão que um ministro usou é paciência e resiliência para aguentar até o ano que vem. Ninguém aposta numa possibilidade de recuo, nem do presidente Bolsonaro e agora nem do Supremo Tribunal Federal. Diego, você queria fazer um outro ponto aí sobre PGR, né? Queria voltar e pontuar algumas coisas. Acho que é importante falar do papel da PGR nesse novo fronte que o Supremo abriu agora com a inclusão do Bolsonaro no inquérito das fake news. Primeiro, só pontuando, de fato, como o Tomás observou, tem muita coisa que pode ficar para os próximos anos, né? Tem coisas que são apuradas agora que podem levar a consequências depois do fim do mandato do presidente Bolsonaro. E investigar agora é fundamental para isso, mesmo que não tenha, no caso de condutas públicas, não tenha, assim, muita coisa escondida a ser descoberta, né? É importante produzir prova agora para que elas não sejam destruídas, o conteúdo não seja removido, enfim, tem uma boa razão para você investigar um presidente no cargo, mesmo que você não possa não ofereça a denúncia, não chegue a esse ponto. Mas eu queria pontuar que eu acho que, apesar desse depois ser importante, acho que tem chance de acontecer coisas antes, sim. Né? Não na esfera eleitoral, no TSE. Concordo com acho que a leitura nossa geral aqui, apesar concordo também com a cautela da Juliana de que, bom, coisas impensáveis acontecem e elas vão tornando mais pensável, né, o próximo passo.
mas eu acho que seria muito difícil para o Supremo, para o TSE, né, e o Supremo de tabela, tomar iniciativa de avançar numa inelegibilidade do Bolsonaro. Acho que isso, não acho que viria daí uma ação em que o Supremo ou que juízes liderem qualquer coisa. Acho que isso poderia vir a reboque num cenário em que Bolsonaro, né, mas onde eu acho que pode ter protagonismo. Acho que algum grau de protagonismo pode aparecer no inquérito das fake news, e eu acho que, aí pegando o ponto da Juliana, né, do heterodoxo que vai pavimentando, tornando mais possível o passo seguinte. O Supremo já criou tantos bypasses em relação ao Augusto Aras, né, que é esse grande, não o principal, né, mas um importante gatekeeper aí da responsabilização do presidente Bolsonaro. Não é o principal porque temos Arthur Lira, né, lutando com força para manter essa responsabilização fora do radar no momento, no caso de crime de responsabilidade, e o Senado, no limite, poderia remover o Aras do cargo, né? Eu sei que isso não é politicamente factível no momento, mas é importante a gente lembrar que tem... Ou não reconduzi-lo. Ou não reconduzir, exatamente, ou não reconduzir. Então, olha, não está funcionando. Então, às vezes, a gente também não pode... a gente tem que ter responsabilidade para todos esses atores, mas a específica do Aras está muito clara, porque ele tem atuado contra, né, qualquer tipo de movimento significativo de apuração de responsabilidade do presidente Bolsonaro. E aí, o que eu acho que é interessante observar, ficar de olho nesse caso, né? Eu acho que é possível imaginar outros bypasses que podem ser inventados, por exemplo, com relação à posição do Aras, caso ele fique tentando prolongar as investigações, né? Caso ele opte pelo arquivamento. Já vimos que o ministro Alexandre de Moraes respondeu a um pedido de arquivamento, instaurando um novo inquérito, né? Como aconteceu nesse caso agora. Acho que o horizonte já se expandiu bastante para a gente imaginar que tem que estar no radar o Supremo, não só manter a temperatura alta, mas elevá-la de outros canais diferentes para que fique cada vez mais difícil ou para o Augusto Aras não fazer, né, alguma coisa, ou criar algum outros tipos de outras válvulas de escape, né? Que não tem isso, é o que eu falei, Diego, não tem mais ninguém aposta mais em pacificação. O que todo mundo está fazendo é se armando para evitar problemas maiores, né? Assim, para que não chegue em outubro do ano que vem e a gente veja aqui o que aconteceu nos Estados Unidos. Exatamente, acho que isso é um ponto muito importante. A gente tem o benefício de conviver com o exemplo do que aconteceu nos Estados Unidos. Eu acho que os ministros estão muito atentos a isso, e o Bolsonaro também. Acho que ele errou duas vezes, né? Uma ao personalizar, como a gente observou aqui, acho que isso mobiliza, mas falar de eleições e falar do TSE no Brasil é algo que mexe profundamente com os ministros, né? Essa carta, né, que o Tomás mencionou mostra que isso é uma coisa que você pode esperar a união dos ministros do Supremo em termos de um orgulho e de uma defesa do papel do TSE nesse cenário. Então, eles estão atentos para as implicações disso. Quando eu digo orgulho, não é para dizer que é só vaidade. Acho que eles entendem a importância que tem, não só a instituição, mas algo muito básico que o Bolsonaro está atacando, que é o respeito ao resultado do sistema, quaisquer que sejam suas críticas e aperfeiçoamentos que você queira propor ao sistema. Então, só para concluir, eu acho que a coisa vai escalar. Eu, na esfera do TSE, não me arriscaria a fazer previsões, acho que vai depender muito da política, mas, né, no inquérito das fake news e com relação ao presidente Bolsonaro, mesmo com o Aras nessa posição de um gatekeeper resolutamente querendo manter as porteiras fechadas, acho que a gente pode esperar novidades nos próximos meses com relação a isso. E dá tempo. E dá tempo porque, né? Agora vou atirar mais longe, mas só pensando, fazendo contas aqui, um processo de impeachment é muito longo, é verdade. Um julgamento por crime comum não é tão longo assim. O Supremo consegue fazer isso mais rapidamente do que o Senado consegue julgar. Só para colocar isso no cenário e dizer que essa janela não fechou totalmente. E acho que tem ainda a questão que o fundamental em qualquer um dos casos, para um presidente que está às vésperas de processo eleitoral, é a suspensão do cargo, não é a condenação final. Eu estou atirando muito longe agora, isso está totalmente fora do radar, as condições não estão dadas? Não estão, de fato. Mas eu acho que é importante
lembrar que, né, o Bolsonaro precisa considerar que, se hoje as condições não estão dadas, as ações deles podem criar condições para que isso ocorra. Então, acho que é importante ter isso em mente. A observação que eu gostaria de fazer, especialmente às pessoas de boa fé, porque as pessoas de má fé, tudo que a gente pode torcer é para que um dia o seu espírito seja iluminado pelo bem. Mas às pessoas de boa fé, eu gostaria de explicar por qual razão o voto impresso não é um mecanismo desejável de auditoria. E a razão é muito simples. O voto impresso é menos seguro do que o voto eletrônico. Não se cria um mecanismo de auditoria menos seguro do que o objeto que está sendo auditado. A história do Brasil sempre foi a história de fraudes eleitorais, desde o Império, passando pela República, até que em 1996, com as urnas eletrônicas, nós eliminamos o risco de fraude eleitoral no Brasil. Nunca se documentou nenhuma fraude. E quem prometeu apresentar provas de que havia fraude não apresentou, porque não existem, porque não aconteceu. Esse não é um discurso verdadeiro. Então, acho que ainda complementando o Diego, né, sobre os ministros e a relação deles com o TSE, os ministros do Supremo, e às vezes, se pronunciam, ou têm opiniões, ou têm visões sobre coisas que na prática eles não entendem, não conhecem bem, né? Às vezes até alguns deles acham que conhecem, mas talvez eles não dominem como eles imaginam que eles dominam, né? Ou talvez seja algo, às vezes é algo que não é homogêneo, né? Um deles, ministros, teve uma experiência antes de ser ministro, né? Seja no governo, seja que faz com que ele conheça bem algum aspecto, né? Tenha sido AGU e tenha algum entendimento, por exemplo, de funcionamento da máquina governamental, que outros não têm, essas coisas acontecem. Mas eleições, funcionamento de apuração de eleições é algo que todos eles têm, né, em geral. Assim, porque passou pelo TSE, vários deles já foram presidentes ou vão ser. Então, de fato, você está atacando algo que não só que eles valorizam, mas que eles valorizam porque eles conhecem, que eles sabem, né, como o sistema é, como não é, eles passaram por aquilo. Então, acho que tem um elemento relevante disso, né. Sobre o TSE eventualmente, né, tornar inelegível o Bolsonaro, concordando aí com o que vocês estão falando, eu analisaria que, enfim, é claro que a gente está... eu acho que é muito mais complicado o TSE fazer isso diretamente do que, né, como você falou, né, do que ter uma condenação de primeira instância confirmada por segunda, a lei da ficha limpa, e o TSE está só validando algo que está na lei, como faz para qualquer outro candidato. Especialmente no contexto de um presidente da República, do Bolsonaro, eu acho que a gente tem esse dilema em que, se o Bolsonaro estiver muito fraco nas pesquisas, não tem por que o TSE fazer isso. Talvez estrategicamente seja melhor falar, deixa ele concorrer e perder. Vai ser mais importante em termos de legitimidade, não vão dizer que a gente impediu o processo democrático. Se ele estiver muito forte, como é que o TSE vai fazer isso com alguém que tem muito apoio popular? Volta aquele problema. Para o TSE fazer isso, o TSE não pode fazer isso sozinho. Ele tem que saber que ele tem apoio de muitas outras instituições, que ele tem apoio do Congresso, que ele tem apoio do Exército, que ele tem apoio, né, do Judiciário como um todo. E se todo esse apoio existisse num contexto de um Bolsonaro com votos, de novo, é mais fácil impeachment. Não só que é mais fácil, tem um elemento de legitimidade, né, de não é uma instituição, de juízes, né, não, por um lado, né, de legitimidade em termos da percepção pública, né, é um crime de responsabilidade, já vi isso antes, a gente sabe como funciona, impeachment, a gente consegue verificar. Então, eu acho difícil ver isso caminhar dessa maneira no TSE. Quanto aos conflitos do Bolsonaro com o Supremo, acho que uma coisa que começou a aparecer aí de maneiras diferentes, né, a Juliana falando de CPI, o Diego falando de novo, né, desses inquéritos, de potenciais denúncias. Acho que é importante lembrar que o Bolsonaro tem muitos conflitos com o Supremo, que às vezes a gente coloca tudo dentro de um grande pacote de conflitos com o Supremo, mas eles têm se concentrado realmente em três temas diferentes, e alguns deles são por escolha do Bolsonaro, né? Então, tem certos conflitos do Bolsonaro com o Supremo que tem a ver com coisas que já aconteceram e que ele tem receio e ele não quer que ande, né? Então, sei lá,
o inquérito que existe aberto por atos antidemocráticos, o inquérito às fake news, que pode ter algum efeito sobre ele, sobre a rede dele, eventualmente até coisas que já passaram pelo Supremo, que afetam não ele pessoalmente, mas a família dele, né? A questão da rachadinha do filho dele, essas coisas são coisas que já aconteceram, que podem caminhar, e que o Bolsonaro está sempre na defensiva em relação a isso de alguma maneira. Sempre que isso anda, ele vai sempre reagir, porque ele sente que ele tem que se defender, digamos assim, de um ataque que poderia haver. Mas nos temas de urnas, né, e de discutir a confiabilidade das urnas, a confiabilidade do voto secreto, né, do voto eletrônico, e no tema de pandemia e de CPI, são conflitos que o Bolsonaro procura ativamente. O Bolsonaro poderia ter parado de brigar com o Supremo sobre pandemia há mais de um ano, pelo menos, quando ele recebeu aquelas sinalizações. E o Bolsonaro poderia ter parado com esse tema de urna eletrônica, de voto impresso há muito tempo, percebendo que não tem o apoio necessário para isso nessas instituições. Acho que ele estava apostando que talvez ele conseguisse passar isso no Congresso, parece que isso não vai acontecer, mas para além disso tem uma questão de que isso é parte da estratégia dele de mobilização da base dele para a eleição. Então ele não vai parar de fazer isso. E de mudar a pauta, né? E de mudar a pauta. Então, tem um problema aí que é, por mais que a gente imagine que ele prejudica ele de alguma maneira, está nesse conflito com as instituições, mas se ele não tivesse nesse conflito com as instituições, pelo menos o cálculo dele, certo ou não, é que isso tem vantagem eleitoral para ele. Se isso vai de fato funcionar, a gente vai descobrir nas eleições. Ele está acreditando que isso é importante para isso. Então, é difícil imaginar que isso vá para frente. E só o ponto final sobre essas ações, então sobre o passado, as coisas que já existem, as ações penais no Supremo, realmente os freios que existem o Aras denunciar, que poderia eventualmente ser contornado, como o Diego disse, por uma interpretação de que em certos casos a possibilidade de ação penal subsidiária, especialmente nos casos de calúnia, de difamação, talvez existisse uma possibilidade para isso ir para frente, mas o grande freio é a autorização da Câmara, precisaria de 2/3 e eu não vejo isso acontecendo hoje. Mas sobre a velocidade, acho que o Diego salientou um ponto que tem a ver com o que eu falei antes. Alguns casos, alguns processos, algumas ações penais são mais complicadas que outros. O mensalão era complexíssimo, porque envolvia financiamento, núcleo fiscal, núcleo político, pelo menos a maneira como foi apresentado, né, como foi julgado aquele caso. Eventualmente, essas questões do inquérito às fake news, na medida em que ele seja análogo, né, tem quem financia, quem faz parte do grupo político, quem espalha fake news, todas essas coisas também pode ser algo muito complexo. Mas no processo de calúnia, no processo de difamação, é praticamente prova pré-constituída, né? ou muito pouca produção de prova, mínima. Exato. Então é uma questão de pautar e julgar. E a grande questão é você analisar se aquilo que foi dito constitui ou não constitui crime. E a gente pode ter grandes discordâncias sobre isso. É possível ter grandes discordâncias sobre isso. Mas caso haja consenso de que o que foi feito constitui calúnia, que o que foi feito constitui injúria, a questão é pautar. No caso do Bolsonaro, o problema é que isso não vai acontecer sem uma autorização da Câmara. Então, por isso que eu não apostaria em isso ir para frente nesse momento. Mas, de novo, eu acho que o Bolsonaro sabe que vive com com esse risco pós-presidência em cima dele, e isso explica talvez muito do comportamento dele, até de uma pessoa que, por tudo que a gente lê, pelo menos acreditando nos perfis que existem no Bolsonaro, que é famoso por ser paranoico, por ter preocupações de acreditar em conspirações contra ele, acreditar que as coisas estão sendo armadas contra ele. Então, acho que uma pessoa normal já deveria ter algum tipo de receio em relação a isso. Uma pessoa que parece ter um medo paranoico de estarem armando e organizando contra ele, provavelmente vai estar ainda mais preocupado com tudo isso acontecer quando ele sair da presidência. Numa sociedade democrática, momentos de crise nos convidam a fortalecer e não deslegitimar a confiança da sociedade nas instituições. Afinal, no contexto atual, após 30 anos de consolidação democrática, o povo brasileiro jamais aceitaria que qualquer crise, por mais severa, fosse solucionada mediante mecanismos fora dos limites da Constituição. Trago uma advertência, porém. A democracia é o exercício da liberdade com responsabilidade. Tratando-se de rigidez democrática, não há nada automático, natural ou perpétuo. Ao revés, o regime democrático necessita ser reiteradamente cultivado e reforçado,
com civilidade, respeito às instituições e àqueles que se dedicam à causa pública. Ausentes essas deferências constitucionais, as democracias tendem a ruir. Sem dúvida. Juliana. Só fazer um comentário bem rapidinho, que a gente vai ter um termômetro um pouco disso, né, dessa relação, assim, temos um encontro marcado da relação entre Supremo e Bolsonaro no final de setembro, quando está previsto julgamento pelo plenário, daquela discussão que a gente já comentou aqui, sobre a possibilidade do presidente Bolsonaro prestar depoimento por escrito, né, nos inquéritos, e que talvez seja um momento também para a gente medir, para a gente aferir como é que está essa relação. Então, acho que vai ser um termômetro interessante que está previsto aí para acontecer. Claro que até lá muita água pode rolar, muita coisa pode acontecer, mas tem uma data, né, em que esse encontro vai se dar com certeza, que é nesse julgamento que está previsto para o dia 29 de setembro. Então, acho que ali numa questão que parece não tão candente, né, porque não envolve, a princípio, uma grande questão constitucional, pode ser que apareçam mais elementos dessa relação ou do que o Supremo está disposto a fazer com relação ao presidente e ao seu governo. Existe sempre uma dúvida, né, Juliana, sobre se esses conflitos acabam ou não interferindo nos julgamentos do Supremo, né? E o que a gente ouve dos ministros aqui em Brasília, vira e mexe, é que o governo não cuidou ou não cuida da relação, o governo lato sensu, inclusive ministros, AGU, etc., não cuida muito bem da sua relação com o Supremo a ponto de levar as demandas do Executivo para o Supremo, sensibilizar o Supremo dos problemas do governo. A gente não sabe, de fato, e você falou bem, vai ser um ótimo termômetro esse julgamento do dia 29, mas a gente não sabe de efeitos práticos nesse sentido, se o governo vai passar a perder mais ainda no Supremo do que já vinha perdendo. Eu não acredito nisso, até porque existem outros tantos atores que podem pressionar o Supremo, como governadores de Estado, confederações, empresários, setor privado, etc. Mas que o governo já não está muito bem na relação com o Supremo já faz algum tempo, isso está muito claro e os efeitos práticos estão aí. Toda a jurisprudência de pandemia, mas também, como disse o Tomás, são derrotas que o presidente Bolsonaro parece perseguir. O problema é quando as contas públicas entram em jogo, aí me parece que aí o Supremo tira um pouco esse conflito do meio do caminho e julga pensando em governabilidade. Vamos aqui para a nossa rodada final, e dessa vez a gente não vai eleger um fato personagem da semana, mas um fato personagem ou decisão do recesso. Então eu queria começar pelo Diego, para falar sobre o que ele destaca desse recesso de julho, que foi bastante turbulento, com poucas decisões, mas bastante turbulento. Diego. Eu destaco a iniciativa do ministro Cássio Nunes Marques de enviar, né, um ofício para a Procuradoria-Geral da República pedindo que apure a possível prática de crime contra a sua honra praticada pelo professor Conrado Mendes, da Universidade de São Paulo. E não é a primeira ação desse tipo, movida, né, contra o Conrado, no caso, né, na verdade não é uma ação ainda, né, ele está pedindo ao Ministério Público que apure, mas me parece uma novidade, né, no pior sentido, o cenário que já era ruim, acho que piora ainda mais com essa iniciativa do ministro Nunes Marques, porque o que teria motivado isso seria um artigo crítico, publicado num jornal em que se critica uma decisão profundamente irresponsável e bastante criticada do ministro Nunes Marques. Né? Não foi... Veja, né, a gente poderia nem Decisão que você e Tomás no Jota disseram que é a pior decisão da história do Supremo. Uma das piores. Acho que se tivesse que não me incomodaria de assinar embaixo dizendo que foi a pior, mas por falta de memória, né, também. Deve ter outras piores, mas que eu, assim, no susto, se dissesse, pensa uma, eu ficaria ok dessa ser considerada, né, a pior monocrática da história do Supremo, em termos das suas consequências. Mas então, é uma decisão totalmente fora da curva, totalmente radical, cheia de erros, assim, ela é fora do espectro do que é legalmente possível, aceitável, responsável, e ele acha que é ok, então, processar
alguém que o termo diz que foi chicana, o fato de ele ter decidido na véspera do recesso, né, isso é crítica pública totalmente aceitável para um ministro que exerce o seu poder e não exerce comedidamente, não. Acho importante observar que o ministro Nunes Marques, ao contrário das previsões, a gente já falou isso aqui, né, um ministro que tem uma maneira de se comportar, de falar muito cordata, né, uma fala mansa, muito calmo, polido, mas por trás dessa fala mansa é um comportamento profundamente radical. Várias decisões que estão fora da curva, fora do mainstream, fora do que é o padrão, mesmo dentro das divergências do Supremo. Então, acho que, né, chama atenção que um ministro se sinta ofendido a ponto de tentar mobilizar a estrutura do sistema de justiça brasileiro para, né, perseguir, acho que esse é um termo bom nesse caso, um crítico. Né? E é péssimo, inclusive porque o ministro Nunes Marques provavelmente vai ser um ministro bastante criticado pelo comportamento que ele tem adotado. É um ministro que não vai faltar motivos para fazer críticas pesadas e necessárias. E você pode concordar ou discordar da crítica, né? Mas o fato é que elas vão fazer todo sentido, me parece, pelo tipo de posição dentro do tribunal que o ministro Nunes Marques tem construído. Ele se isola em vários casos, se colocando como radical, e não vai querer sofrer críticas sérias, públicas, com base nisso, é um problema. É um fato novo também, porque a gente viu outros tantos ministros serem criticados também duramente e não reagirem. Talvez a gente esteja vendo alguma mudança aí nesse sentido. Tomás, e você? O que você destaca? O fato que eu falo também tem a ver com o ministro Cássio Nunes, né? Mas eu queria só complementar isso de novo, assinando embaixo do que o Diego falou, né, sobre o quão ruim isso é e o quanto é grave esse tipo de perseguição pelo qual o professor Conrado Rubino Mendes está passando. Mas eu gostaria de enfatizar um problema que a gente tem visto, né? A gente já falou no passado dos problemas relacionados ao Aras, Procurador-Geral da República, ter representado primeiro na USP e também se mobilizado judicialmente contra o Conrado por críticas que ele recebeu por sua atuação enquanto PGR. Né? E agora nós vemos o ministro Cássio Nunes fazendo algo similar, só que pode ser disfarçado como neutro. Né? O que ele fez foi representar isso ao Ministério Público. Só que a gente pode esquecer que o chefe do Ministério Público, para quem ele está fazendo essa representação, é o próprio Aras. É a própria pessoa que já processou e que já, né, pessoalmente se considerou atacado pelo Conrado. Então, assim, tem um elemento aí que, né, quando a gente coloca os termos neutros, né, um ministro do Supremo mandou para a PGR, tem que lembrar que, na verdade, é o Cássio Nunes para o Aras. Então, e nem está claro por que teria que enviar para a PGR também, nesse caso, né? Dado que sim, a vítima não tem foro privilegiado, a princípio, né? Assim, então, fica essa pergunta. Fica essa pergunta também, claro. Então, só sinalizaria que tem um problema aí que a gente também, a gente às vezes espera, gostaria de me surpreender, seria ótimo me surpreender, mas a gente imagina que o PGR não vai ter uma posição, uma interpretação contrária a essa, dada a sua interpretação pessoal no seu próprio caso. Né? Então a gente não tem como esperar que o Ministério Público vai ser um freio que deveria ser contra esse tipo de ações. Se isso acontecer, que ótimo. Se internamente o Ministério Público, seja por conta da postura de outros promotores que atuem, que isso acontecer, isso é um bom sinal, um sinal do Ministério Público impedindo isso de ir para frente, que seria muito importante. Né? Sobre o ministro Cássio Nunes, um outro fato que eu chamaria a atenção também tem a ver com ele, né, o ministro Nunes Marques, é o fato de que, né, relaciona com algo que a gente falou bastante aqui nesse episódio. Né, nós tivemos uma nota dos ministros do Supremo, todos os ministros do Supremo que passaram pelo TSE e ex-presidente do TSE, todos defendendo o TSE, defendendo o voto eletrônico, defendendo a confiabilidade das eleições. O ministro Nunes Marques não assinou essa nota. Ele não teria sido, aparentemente pelas notícias, convidado a assinar, e o motivo formal é que ele não passou pelo TSE. Ele acabou de entrar no Supremo e não teria passado pelo TSE. Recentemente foi eleito suplente, né? Se não me engano. Exatamente. Na verdade, agora ele é suplente do TSE, mas ele não teria passado, não tem uma experiência prévia de ter passado pelo TSE, ao contrário dos outros ministros.
Mas ele, acho que talvez até incomodado com isso, ele resolveu soltar uma nota pública, uma manifestação pública em relação a isso, né? E ele, né, falou basicamente que ele não assinou exatamente por ele não ter se passado pelo TSE, mas ele foi além disso, né? Ele falou que na verdade, ele, né, considera, né, que o voto impresso auditável se insere no contexto de uma preocupação legítima do povo brasileiro e que, como juiz, ele respeitará a expressão da vontade popular a ser externada pelo Congresso Nacional, for adequado para os debates. Então, eu quero dizer, contar a minha experiência pessoal lendo essa nota. Conforme eu fui lendo essa nota, eu imaginava que ela ia terminar com ele dizendo e eu não me pronunciarei sobre isso. Né? Não me pronunciarei sobre isso porque, eventualmente, o Supremo vai ter que decidir. Geralmente, é uma saída que os ministros usam estrategicamente, não usam sempre, deveriam talvez usar sempre, que isso de fato fosse um fato, mas às vezes, quando eles não querem se pronunciar sobre algo, é o que eles fazem, né? Me surpreendeu que ele não falou isso, ele não terminou a nota dizendo como, eventualmente, se tiver uma lei, ela vai passar pelo Supremo, eu vou ter que julgar, eu reservo o direito de me pronunciar sobre isso apenas nos autos. Ele diz mais, ele meio que pré-julgou em abstrato, ele diz que respeitará o que o Congresso fizer. Mas isso não pode ser verdade, né? Porque a função dele, enquanto ministro do Supremo, é exatamente fazer controle de constitucionalidade de leis. Então, se uma lei eventualmente for promulgada, não é qualquer lei que ele vai ter que respeitar, ele vai ter que decidir se ela é constitucional ou não. E sem ter uma lei diante dele, sem saber exatamente os termos de um eventual voto secreto, né? Por exemplo, uma lei que torna um voto secreto, que traga de volta um voto secreto e que viole a transparência, viole o voto secreto, né, na prática, né? Traga o voto de papel e com isso torne difícil a proteção, né? Não seja um bom mecanismo de proteção do sigilo do voto individual das pessoas, com todos os potenciais efeitos que isso gera para eventualmente compra de votos e fraude e extorsão de pessoas. Então, uma lei que fizesse isso, claramente parece que teria problemas de constitucionalidade. Então, não tem como ele dizer que certamente respeitará a vontade sem saber como ela será, pelo menos não deveria. Então, me chama a atenção que ele quase, nesse sentido, assinou uma nota dizendo que o que o Congresso fizer, ele parece que considera constitucional sem ter visto isso diante dele. Isso é mais do que dizer que não... mais do que se posicionar contra o voto secreto, né? Contra o voto secreto, não, contra o voto impresso, contra o voto escrito, uma defesa do voto eletrônico. Isso é ele dizendo, não só que é legítimo isso, mas que se isso vier, para ele está tudo ok, independentemente dos termos específicos disso. Se isso de fato é verdade, a gente não tem como saber, mas a sinalização disso é, de novo, algo que chama a atenção de um ministro que tem se mostrado, em vários outros casos, alinhado com a pauta do governo Bolsonaro, como a gente viu. Então isso é mais uma manifestação disso, uma manifestação agora fora dos autos. Mas e até a gente conversou com Barroso e tal, que capitaneou esse movimento de assinatura dessa nota, e ele de fato disse que não convidou Nunes Marques a assinar pela razão óbvia. Mas é uma coincidência ruim que é o único ministro do Supremo que não assina a nota, né? No final das contas, é o único ministro do Supremo que não assina. Então, isso foi uma coincidência ruim. E tem um outro ponto, que aí do ponto de vista da comunicação. Numa nota curta, as pessoas são obrigadas a ler as entrelinhas. Isso é muito ruim para quem está comunicando. Então, quando o ministro Nunes Marques usa o termo que você leu aí, voto impresso auditável, ele já compra a ideia de que o voto impresso é mais auditável do que as urnas eletrônicas, ou que as urnas eletrônicas não seriam. Então, assim, uma palavra mal colocada numa nota curta é sempre muito drástico, muito ruim. Mal colocada ou deliberadamente colocada. Sim, né? claro, assim, claro, pode ser. Mas isso nos faz olhar a nota dele e falar, não, aparentemente sim. Ele defende essa tese, ainda mais com o que o Tomás falou. Juliana, para fecharmos. Essas coisas todas muito importantes que Tomás e Diego falaram, vou falar de uma, então, que talvez tenha passado mais apercebida, que é mais, né, parece menor, mas acho que pode ter impactos que a gente vai ainda se debruçar sobre no futuro, que é, como tinha sido anunciado, né, depois de todos aqueles embates com relação ao julgamento dos casos do ex-presidente Lula, na primeira turma, né, toda aquela discussão, aliás, na segunda turma, aquela discussão entre Gilmar Mendes e ministro Edson Fachin, e as consequências, né, da anulação dos casos, qual a razão, etc., o que precede o quê, né, assuntos que a gente tratou bastante no primeiro semestre. O ministro Edson Fachin tinha anunciado que trocaria de turma, né, queria
da segunda turma para a primeira turma. Verdade. E assim terminamos o primeiro semestre, né? Mas eis que vem a notícia de que, na verdade, quem vai trocar de turma é a ministra Carmen Lúcia, que teria, né, se manifestado, então, nesse sentido, e como ela é mais antiga, ela teria a prioridade. Então, o que parecia que seria uma mudança, né, que foi bastante comentada aí no primeiro semestre, vai ser outra, né? Não vai ser bem aquilo que se anunciou, né? O ministro Edson Fachin, a gente até, na época, comentou o que aconteceria, né, com os processos relacionados à Lava Jato, e que ele levaria os processos que já estão com ele, e isso poderia mudar alguns resultados com relação a isso, porque ele iria para uma turma mais, digamos assim, simpática à Operação Lava Jato do que a que ele se encontra. Nada disso parece que vai acontecer, porque ele fica onde ele estava, que era na segunda turma. Então, acho que esse é um fato aí do funcionamento do Supremo, mas que pode ter repercussões nos casos, no resultado dos casos, nas dinâmicas dos casos ainda, que a gente vai discutir. Maravilha, gente. Voltando do recesso, nós temos Sem Precedentes já na próxima semana. A gente, inclusive, se alongou bastante aqui, tinha mais coisa para nós comentarmos, mas vamos guardar. Temos muita coisa até o final do ano. Obrigado mais uma vez e até semana que vem. Valeu. Até lá, na próxima. Contudo, como tem noticiado a imprensa brasileira nos últimos dias, o presidente da República tem reiterado ofensas e ataques de inverdades a integrantes desta corte, em especial os ministros Luiz Roberto Barroso e Alexandre de Moraes, sendo certo que quando se atinge um dos integrantes, se atinge a corte por inteiro. Além disso, Sua Excelência mantém a divulgação de interpretações equivocadas de decisões do plenário, bem como insiste em colocar sob suspeição a rigidez do processo eleitoral brasileiro. Diante dessas circunstâncias, o Supremo Tribunal Federal informa que está cancelada a reunião outrora anunciada entre os chefes de poder, entre eles o presidente da República. O pressuposto do diálogo entre os poderes é o respeito mútuo entre as instituições e seus integrantes. Se você gosta do Jota, conheça agora o Jota Pro. Informações diárias exclusivas e ferramentas únicas para ajudar a definir os rumos da sua empresa. E com o Jota Pro Tributos, você recebe informações de bastidores e análises do andamento das principais questões tributárias em jogo no país, especialmente as discussões sobre a reforma. Você também tem acesso exclusivo aos resultados dos julgamentos do CARF, do STJ e do STF no mesmo dia em que acontecem. E mais, os algoritmos da ferramenta CARF Previsível permitirão saber quem tem mais chance de vitória nas disputas da casa. São informações que podem valer milhões de reais para a sua empresa a um clique de distância. Jota Pro. Não tome decisões no escuro. Acesse www.j.info/pro e conheça mais.